programa que será exibido a seguir é uma produção independente, de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, está no ar o programa Ponto a Ponto desta quinta-feira e, pelas circunstâncias, talvez o programa mais aguardado do ano. No estúdio do Ponto a Ponto, ao vivo em Cachoeiro e com transmissão simultânea pelo portal vias.com.br, um dos homens mais polêmicos e de forte personalidade do estado do Espírito Santo. O Ponto a Ponto recebe aqui José Carlos Gratz e um homem com 136 processos judiciais, sendo 75 por improbidade administrativa, 52 ações penais e 9 ações cíveis públicas. Os dados são do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, publicado hoje no site do importante jornal eletrônico Século Diário. E aí, eu dou meu boa noite ao ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, polêmico por natureza, José Carlos Gratz. Boa noite, José Carlos Gratz. Boa noite, Toninho, e boa noite aos nossos telespectadores do Estado do Espírito Santo, e em especial aqueles que estão acessando neste momento o VIA-S, né? Eu acho que, para começar, o Século Diário, que é um jornal online que eu tenho um respeito muito grande, errou. Pelas minhas contas, aí fala 136. 136. Está errado. Pelas minhas contas e pelo que os grandes jornais publicam, eu tenho 206 e não 136. O Rogério Medeiros, um dos jornalistas mais respeitados. Também acho. E não é de errar não, hein? Mas eu acho que ele errou. Então a Gazeta está errando, porque na Gazeta tem saído mais de 200 processos. Então eu acredito que eu prefiro achar que não são 136. Eu acho que são 200 e pouco. Por quê? Aí está dizendo 70 e poucos de improbidade. Isso. Eu acho que são 75 ações de improbidade administrativa, 52 ações penais e 9 ações cíveis públicas. Eu acho que são 92 de improbidade. É por aí. Mas eu costumo dizer o seguinte: depois de um é tudo igual. Qual é a diferença de um processo ou 2.000 processos? O tipo de processo que o Ministério Público moveu contra mim, 1 ou 1.000, é a mesma coisa. Para mim não altera nada. José Carlos Gratz, o senhor era um deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, um homem com grandes poderes no Estado. De repente, seu grupo político perdeu o poder. O senhor brigou com o grupo do governador Paulo Artung, que acabava de ser eleito e assumir o governo, o controle político do Espírito Santo. E o senhor parece que não percebeu que foi perdendo o poder político, foi perdendo o controle político também no Espírito Santo, foi se fragilizando e mesmo assim continuou o enfrentamento político quase que sozinho ao Paulo Artung. Como é que isso se deu? O senhor acabou sendo acusado de vários crimes, foi preso, perseguido e até hoje responde a esses processos que nós já citamos. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desses anos, que são desde 2002, são 8 anos respondendo a esses processos, foram 5 prisões. Queria que o senhor fizesse esse balanço, essa trajetória todinha, para que o público, para os telespectadores do Ponto a Ponto e as pessoas que estão
também nos acompanhando em todo o Brasil e principalmente na Grande Vitória, em todo o Espírito Santo, através do vies.com.br, pudesse relembrar a sua trajetória. Bom, primeiro, Tony, eu queria agradecer outra vez ao Ponto a Ponto, né? Eu acho que nesses últimos 8 anos é a primeira vez que eu participo de um programa ao vivo, né? Um programa de expressão e falando para um povo forte, que é o povo do sul do estado, e com muitas pessoas que vão acessar hoje o site do Ponto a Ponto. Agora, essa questão aí, eu pediria a atenção do nosso telespectador, que o capixaba eu conheço bem, eu fui presidente da Assembleia por 3 mandatos, conheço muito bem o meu povo. Infelizmente, a perseguição política, ela é muito pior, mas muito pior do que um perseguido da polícia, né? Eu fui alvo de uma máfia instalada dentro do Ministério Público Estadual, com um pequeno setor do Poder Judiciário Estadual e Federal, e também uma máfia, pequena máfia do Ministério Público Federal. Só que eu fui fragilizado politicamente, mas eu fui caçado, eu não fui derrotado. Eu fui um dos deputados mais votados na eleição de 2002, mesmo contra uma campanha maciça, tentando demonizar a minha imagem de um homem que nasceu neste estado, e achando que naquela oportunidade eles iam me derrotar nas urnas. Para aqueles que acompanham a política, eles tentaram até uma intervenção no estado do Espírito Santo. A grande verdade é que houve um complô articulado por setores da imprensa, setores políticos, e o cabeça para derrubar o governador José Inácio, para derrubar o presidente da Assembleia José Carlos Grátis, para derrubar Marcos Madureira, Valci Ferreira, esses que eles julgam contra a política deles, foi encabeçada pelo atual governador Paulo Artung. Ele foi o cabeça de toda esta história. Ela se deu início com 2 personagens que eram amigos, eram da cozinha do Paulo Artung. Quando eu quero dizer da cozinha, porque eles eram da cozinha. Em 2001, Max Mauro, Max Filho e Paulo Artung era o famoso 3 em 1. Eles andavam juntos de manhã, de tarde e de noite, procurando a fórmula mágica de me tirar do poder e tirar o governador José Inácio. Foi quando inventaram uma CPI, denunciada pelo Ferraço, que era prefeito de Cachoeiro, de uma transferência de ICMS ocorrida em 2000 da Samarco para a Excelsa, né? Isso virou uma CPI que eu nunca abri mão do meu poder. Você falou aí, personalidade, eu nasci com ela e jamais alguém tirará de mim a minha personalidade. Abrimos uma CPI que quase culminou com a cassação do governador José Inácio. Por quê? Porque houve naquela ocasião uma campanha maciça, né, organizada pelo, na época, senador Paulo Artung, né, e eu observei no final que, na verdade, não havia os motivos que você lia no jornal, não tinha nada a ver com o que estava nos autos do processo. Então começaram a me guerrear, né, dizendo que eu era do crime organizado e dizendo que eu era tudo, né? Mas eu ganhei as eleições. 10 dias depois
das eleições, o governador eleito, o Paulo Artung, deu uma entrevista no jornal A Gazeta e a frase dele foi a seguinte: eu ganhei as eleições no primeiro turno, mas eu tenho um segundo turno. O meu segundo turno é a presidência da Assembleia. Então eu convoquei a imprensa, eu era o presidente da Assembleia, deputado reeleito e procurando também a reeleição minha à presidência da Assembleia, já conversando com os novos deputados. E disse para o governador: o senhor pode ter aonde o senhor quiser um segundo, mas enquanto eu for deputado, aqui na Assembleia, o governador não vai mandar. Então eu fui um presidente por 3 mandatos, fui parceiro dos governadores, nunca apoiei nenhum dos governadores que eu perdi todas as eleições. Em 90 nós apoiamos Zé Inácio, o Albuíno ganhou. Em 94 eu apoiei o Cabo Camata, o Vitor ganhou. Em 98 eu apoiei o Albuíno, Zé Inácio ganhou. E em 2002 eu fui contra Marques e contra Paulo Artung e contra todo mundo, parti sozinho. Então eu perdi todas as eleições. Eu nunca tive compromisso com nenhum governador. O meu compromisso era com o povo do Espírito Santo e com a transparência das coisas do Estado. Quer dizer, pelo que o senhor está fazendo a sua análise, e a análise é sua... Eu não faço análise, estou contando o que aconteceu. Sim. O senhor está dizendo o seguinte, que o seu embate com o Paulo Artung foi porque o Paulo Artung disse que ele, ao ganhar o governo do Estado no primeiro turno, ele queria tirar do senhor Exatamente. A presidência da Assembleia Legislativa. Não tinha como me tirar. Não tinha como me tirar. Eu ia ser presidente novamente. Aí, de repente, eu fiz uma viagem com a minha família, fui para Buenos Aires, né? Com a minha mulher e meus filhos, estava cansado, foi uma guerra, aquela eleição de 2002 foi uma guerra, não foi uma eleição, tá? Eu fiz uma campanha de 1 mês, somente 1 mês, e tive 25 mil votos, fui o 5º mais votado do Estado. Aí eu viajei para passar uma semana fora para descansar, liguei a televisão na TV Globo, no Jornal Nacional, em Buenos Aires, e assisti que o TRE tinha se reunido e cassado o meu mandato. Eu não entendi porque eu não sabia qual era o motivo. Foi a maior farsa, a maior falcatrua já montada no Estado ou no Brasil, porque a questão da minha cassação, o que eles divulgaram na mídia com relação a que eu teria feito obras em Cobilândia para me beneficiar com votos, é, sem sombra de dúvida, uma mentira, uma armação da imprensa, do Paulo Artung, que submeteram os juízes do TRE ao ridículo, ao ponto de um juiz, passado alguns anos, vir se desculpar comigo. E um outro que havia me alertado falou: mas eu sabia que tinha essa armação, porque não existe nada errado nas obras, foi uma doação da CST depositada, está tudo aqui na sua mão, tudo, para o programa e para qualquer pessoa do sul do estado pegar aqui no programa, documento por documento. Não houve nenhum tipo de ilegalidade, até porque é até uma brincadeira falar que eu vou caçar um deputado porque ele tirou um povo da lama. E aqui tem uma carta do Max Filho, não sei se você leu, aonde a data dela é mais do que clara. A data da carta dele é de 2001, entendeu? De 2001. E ele me agradece as obras. Eu fui ao prefeito na época para anunciar, ele votou, ele era deputado em 97. Tudo que está aqui é uma brincadeira. Por isso que eu pediria ao telespectador
que entendesse a minha indignação, porque o que está aqui é documento, é lei, é tudo lei votada. O que acontece? Foi feito um acordo com as grandes empresas, né? Inclusive com o Grupo Itapemirim, aonde está aqui a lei, eu tirei mais de 160 autos de infração, porque o Camilo Cola, né, a gente vai falar dele mais na frente, era também, na minha visão e na própria do Estado, um perseguido de 30 anos. Porque a coisa mais fácil do mundo é um promotor pegar uma pedaço de papel higiênico, não gosta de mim, escreve qualquer coisa, igual você está vendo aí, entrega para um juiz irresponsável, corrupto que nem ele, e está feita a festa. Este é o Brasil e este é o momento que nós vivemos no Brasil. E eu não vou aceitar em hipótese alguma. Falaram tudo de mim para o telespectador, em 2002, me caçaram e logo depois prenderam. Eu tive 5 prisões. Eu tive, não sei se foi 5 prisões. 6, 5, tá certo? São 5 prisões. Eu cito uma por uma. Agora, o que me impressiona é que você vê homens, né, citarem, né, que nós vivemos uma democracia. Tá? Se eu, que era presidente de um poder, né, que conheço muito bem como funciona os outros poderes, até porque eu fui presidente da Assembleia por 3 mandatos, fui primeiro secretário e segundo secretário, e sempre exerci os meus cargos, no mínimo, com competência. Mas para aqueles que querem te agredir, é a coisa mais fácil do mundo, é pegar este aqui, arranja qualquer coisa dele aí, que nós vamos transformar em crime. O negócio é tão nojento, você falou em 136, sei o que lá, para mim é 200. O negócio é tão nojento por parte de setores do Ministério Público, que eu chego a dizer que eles são uns caras de pau, tá? Que eles transformaram cada denúncia em 2 processos, né? Porque se ele pegou uma... Você tem uma ideia, eu sou obrigado a falar. Eu sou um homem que não abro mão das minhas convicções, da minha palavra. Eu tenho aqui uma condenação com um ex-deputado de Cachoeiro, Avílio Machado. Tenho um monte de processo com o ex-deputado Nasser Youssef. E tenho vários processos com o deputado Zé Tasso. Pessoas que eu conheço bem, entendeu? Gente que prestou serviço a este município e ao Estado. Pessoas que têm anos e anos de vida pública e, no entanto, eles se vê hoje num emaranhado de troços que não cabe na lata de lixo de um juiz sério. Esta fase minha, eu disse para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Os processos que este Ministério Público do Espírito Santo moveu contra José Carlos Gratz não cabe na lata de lixo de um juiz de bem. É o que eu tenho a dizer neste momento. Mas, José Carlos Gratz, por que então, de onde então surgiram essas notícias, essas denúncias, se o senhor diz que é inocente e foi perseguido? Aí o senhor faz acusações ao ex-governador Paulo Artung, acusações à parte do Ministério Público, à parte do Judiciário. De fato, o senhor tem fontes de onde surgiram essas denúncias contra o senhor? Lógico, pô. Você só pode ter uma denúncia se tiver no mínimo um motivo. Agora, o que acontece é o seguinte: eu teria 1 ano num programa de televisão sem tomar água para falar, né? Eu costumo dizer o seguinte: você acabou de ler no preâmbulo das suas perguntas, de que José Carlos Gratz era poderoso, que isso é o que saía todo dia na mídia. Porque o senhor mesmo dizia, eu tenho o poder, não, eu tenho a caneta. Presta atenção, eu não dizia isso não. Eu fiz um discurso, o primeiro discurso que me levou aos meus problemas foi que o governador José Inácio Ferreira,
mandou uma lei para a Assembleia para pedir a aprovação de um valor de 38 milhões de reais. Isso é lei. Para interar o pagamento do servidor público. Em plena campanha, foi no dia 16 de setembro de 2002. O que aconteceu? 16 de setembro de 2002. Isso aí está na primeira página da Gazeta do dia 17 de setembro de 2002. Muito bem. O governador mandou uma lei que era para pegar um dinheiro do FUNRES para inteirar o pagamento. Tudo legal, com garantia da Secretaria da Fazenda. O Paulo Artung, já em guerra declarada contra nós e candidato ao governo do Estado, o adversário dele era Max Mauro, se uniu para bater em mim no Zé Inácio. O que aconteceu? Ele arrumou, sabe o que é arrumar? Arrumou um procurador da República, desqualificado, um homem que chamava Abidon. Este cidadão mandou um servidor do Ministério Público Federal com uma pilha de papel assim, que todo mundo tem isso, não foi uma coisa decente. Ele mandou panfletar na porta do plenário, e este documento eu tenho 200 cópias lá em cá, para quem assistir, se pedir amanhã eu levo, dizendo no documento o seguinte: para os deputados votarem contra aquela matéria, para que o deputado se abstivesse de votar ou votar contra. Este documento não foi protocolado na Assembleia, não. Eu estava almoçando, o chefe da mesa, o secretário-geral da mesa, ex-deputado Lúcio Merson, me ligou e falou que estava acontecendo isso lá. Eu já nervoso, com tantos problemas que eu tinha, por ataques diários da mídia, e com os problemas da CPI de impeachment do Zé Inácio, eu peguei aquilo ali da mão do funcionário do Ministério Federal e rasguei. Entendeu? Fui mal criado. O que aconteceu? Eu rasguei e tinha 10 televisões na minha frente e eu estava realmente transtornado. Quando eu li aquilo ali, eu fui para a tribuna da Assembleia, li e falei tudo que podia e mais alguma coisa do procurador, mas pedi 10 vezes seguidas desculpas pela ignorância que eu cometi com o funcionário, mas não abri mão, falei palavras que uma pessoa normal não pode falar. E isso aí está tudo no jornal e no meu discurso registrado na Assembleia. Daí eu veio a cassação. Houve uma união do Ministério, setores, eu não vou falar da instituição, não. Tem que deixar claro isso. E não é a instituição, não, setores. Não, setores. Este procurador, que era um baiano, veio encomendado. Junto com ele estava o procurador-chefe, que hoje ganhou um cargo de desembargador em São Paulo. Tá certo? O outro que me caçou ganhou um cargo de desembargador aqui. Então a máfia foi montada contra mim. De repente eu ganho a eleição e eles então arrumaram uma cassação. É até uma brincadeira, eles sabem, todos eles sabem, tá? Só que quando eles começaram essa agressão à minha família, eles só não contavam com uma coisa. Primeiro, com minha têmpera. Não contavam nunca com a proteção que eu tenho de Deus. Porque quando eu fiz aquele discurso que eu falei, eu tenho a força, eu falei, eu tenho a força que Deus me deu. A imprensa do Brasil inteiro cortou o Deus me deu e fizeram charge de He-Man. Entendeu? A verdade foi essa. Os jovens nem vão lembrar que já tem 8 anos, né? Então o que aconteceu? O que eu posso garantir para os meus inimigos, que eu não sou adversário do Paulo Artung, eu sou inimigo do Paulo Artung. Entendeu? É diferente. É muito forte isso, né? Não. Eu sou inimigo do governador Paulo Artung. É muito mais forte do que você pode imaginar. Quem passou de graça o que eu passei não pode ser adversário. E a prisão minha foi armada por ele.
arrumaram um desembargador no Rio de Janeiro, em véspera de se aposentar, para caçar, para me prender. 30 dias depois ele aposentou. Com uma mentira, tanto é mentira, que tem 8 anos eu nunca fui ouvido por ninguém até hoje. Mas na época fizeram um carnaval danado. No final, o que eu vou te falar, a justiça vai prevalecer. Só que eu quero urgência nessa justiça. Eu preciso fazer agora uma parada e ao bloco de comerciais, e o senhor vai depois me falar quem foi esse desembargador que assinou a sua cassação. Vai me responder também se o senhor, ao ser preso, temeu em algum momento a sua morte, como queima de arquivo, e o senhor sempre foi bondoso com a mídia. E sendo tão bondoso com a mídia, por que a mídia te perseguia tanto? Só me responde depois dos comerciais, por favor. De volta com o programa Ponto a Ponto, em nossos estúdios, o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Carlos Gratz, e o Ponto a Ponto sendo aí retransmitido também pelo portal Via ES para todo o Estado do Espírito Santo e para todo o Brasil e até para quem está fora do Brasil. José Carlos Gratz, antes de chamar o comercial, eu perguntei o seguinte, deixei para você me responder agora, quem foi o desembargador que assinou a sua cassação e se o senhor, ao ser preso pela primeira vez, e é claro que o senhor foi preso 5 vezes, temeu em algum momento ser morto como queima de arquivo, e o senhor, como presidente da Assembleia, sempre foi bondoso com a imprensa, sempre distribuiu mídia, publicidade, dinheiro para a imprensa. E de repente, quando o senhor mais precisou da imprensa, a imprensa te virou as costas. Por quê? Não, primeiro eu vou responder o seguinte, o desembargador que decretou a minha cassação, eu acho que ele não se conformou com isso, entendeu? Pessoa que até hoje eu nem tenho nada contra ele, não consegui ficar com raiva do desembargador pelo seguinte, ele era juiz, ele ganhou um cargo de desembargador para me cassar, diferente. Ele era juiz eleitoral de Vila Velha. Os vereadores de Vila Velha, à unanimidade, assinaram um documento, mandaram para ele dizendo que na verdade não tinha nada daquilo que estava comentando na imprensa. Esse documento não está comigo, o documento não valeu de nada, porque eu estava marcado para ser cassado. E setores, a justiça quando quer, ela faz. Não precisa se preocupar não que esse negócio de inocente ou culpado, isso é coisa para inglês ver. Tá? Isso é para inglês ver. Não precisa ser inocente nem culpado. Você vai para a vala se for inocente, se for culpado. Não esquenta a cabeça com esse negócio. Antigamente eu confiava nesse troço. Hoje eu estou aqui, não funciona. Tá? Então, o desembargador, uma pessoa, ele era juiz, virou desembargador. O povo que vai me assistir agora deve lembrar, foi aquele que foi encontrado com aquele dinheiro na cama lá, o doutor Eupídio Duque, ele que assinou a sentença da minha cassação. Mas isso aí é coisa do passado, né? A justiça divina chega para todo mundo. E para mim, eu posso te garantir o seguinte, Deus me deu mais força nesses 8 anos para enfrentar os meus inimigos do que eles podem imaginar, né? E eu estou pronto, porque na época inventaram de tudo, ele vai fugir, ele vai pular da ponte. Não se preocupe não, porque eu, graças a Deus, neste ponto que você falou, eu sou muito mais forte do que eles podem imaginar, porque eu e a minha família convivemos com a força de Deus. Com relação ao que você perguntou aí, se eu temi ser morto, eu não temi, eu não temo a morte. Mas eu não temo a morte e não temo a nada. Eu tenho respeito a Deus, nem temor a Deus, porque eu acho que Deus não deve temer, você tem que amar a Deus, né? Eu não tenho medo de morrer. Isso aí, quem achar que me enfrentar me intimidando, vai cair do cavalo, porque eu sou destemido. A minha palavra é essa, eu sou 100% destemido, entendeu? Então, eu nasci assim,
sou um guerreiro, vou parar de guerrear depois que eu esfriar no caixão, que até quente, se eu tiver morto e quente, eu ainda vou espernear. Não funciona querer me intimidar, né? Então, eu fui cassado, você me perguntou pelas prisões, 20 dias depois fui preso. Todo telespectador que está me assistindo, se fui preso, vim amarrado num avião, eu não sabia o motivo, nos jornais saía que eu tinha comprado, a prisão foi em 2003, que eu tinha sido eleito porque eu comprei os votos dos deputados em 2000 para me eleger presidente da Assembleia por R$30 mil. Aliás, eu tenho que justificar aqui, o deputado Zé Tasso foi processado e está processado até hoje, que não acaba os processos no Brasil, né? Começa hoje, o cara tem que viver a vida de Matusalém, tem que ter 1000 anos, porque ele não acaba, ele só pinça igual esse juiz que me condenou. E tem 11 mil processos na vara há 40 anos. Ele foi lá, pegou uns 2 mil, para mim que tem 11 mil, hein, na vara da Fazenda. O juiz é inimigo meu, o sogro dele é inimigo meu, o desembargador que nomeou ele juiz não gosta de mim, não é inimigo, mas não gosta de mim. Tá? E eu vou falar todas as verdades que eu tiver que falar. Pode prender, pode matar, fazer o que quiser. Se cortar minha língua, eu vou aprender aquele tal do gesto, não adianta. Então, me prenderam. Tem um prêmio aqui do Ponto a Ponto de R$5 mil. Se alguém trouxer aqui no Ponto a Ponto, que é o primeiro programa que me dá a oportunidade, um depoimento meu ou no Ministério Público Federal. Você paga a conta, que eu não tenho que pagar, não. Eu pago. Pode trazer isso para lá. Eu vou dar 1 ano de prazo para trazer aqui no Ponto a Ponto. Fiquei preso 4 meses da Polícia Federal. O que eu passei lá e a humilhação da minha esposa e minha filha indo lá 15 minutos por semana, nessas masmorras do Paulo Artung aí que eles falam. Então, os R$5 mil é um prêmio que o Zé Carlos Gatti dá para quem trouxer aqui no Ponto a Ponto um depoimento meu no Ministério Público, federal ou estadual, ou na Polícia Federal sobre esses assuntos aí que eles me prenderam. Isso é uma brincadeira. Esses promotores... Você não teve nenhum processo, você não foi ouvido em nunca, nenhuma única vez. Nunca foi ouvido? Nunca, nem única vez. Você tá entendendo? Então, para mim, esses promotores que se dizem moralistas, primeiro que eles não têm moral, nenhum desses que mas do ponto de vista jurídico se torna ilegal. Isso é ilegal, eu acabei de falar no bloco anterior. Não existe legal ou ilegal, existe a vontade e o momento político de prejudicar aquele e favorecer aquele. Você está entendendo? Isso é que funciona, a coisa é desse jeito. Você está entendendo? Então, os 5 mil está aí. Quem trouxer um depoimento meu no Ministério Público Estadual ou Federal, ou na Polícia Federal, sobre esses assuntos, que eu prestei um depoimento da Polícia Federal uma vez sobre bingo. Negócio de bingo. Foi arquivado porque o delegado é sério, o delegado viu que não tinha nada errado, nem virou denúncia, foi arquivado o inquérito, entendeu? Então, o que está acontecendo, Toninho e os nossos telespectadores, o Brasil é um país que o Charles de Gaulle disse em 58 que esse país não é sério, e continua não sendo sério. A partir do momento que nós que vivenciamos a vida pública, se nós não tivermos um momento ético, se nós não tivermos decência para respeitar o que está escrito na lei, para respeitar a Constituição, para respeitar a família dos outros, vai acabar virando faroeste. Vira faroeste. Do jeito que eles estão fazendo aí, vai acabar virando faroeste o Brasil, porque o juiz bota um garoto qualquer aí, com 25 anos, pega uma carteira de juiz e acha que é o dono do mundo. Pega um promotor que vem lá do inferno, passa no concurso para ganhar 24 mil por mês, cheio de mordomia, acha que pode chamar todo mundo de bandido. Não conhece a sua história, não sabe que você é daqui, e vai lá e vai fazendo. E comigo não funciona assim. Esses promotores que me denunciaram, eu estou dizendo ao vivo e a cores, eles não têm moral, nenhuma moral,
eu vou repetir, nenhuma moral para denunciar um homem que nem Zé Carlos Grátis, entendeu? Então, eles caíram do cavalo, achavam que ia encontrar o que não existe, não se encontra o que não existe. Me investigaram 10 anos sem parar e agora eu vou começar a desafiar todos eles. Tudo tem seu tempo, é o tempo que Deus manda a gente falar as coisas, e agora é o meu momento. Justamente, é o seu tempo. Você tem a história do Matusalém que o senhor citou aí, eu vou perguntar, mas antes você vai me ter que responder a questão da mídia. Falta o terceiro item aí que tem que me responder, a questão da mídia, que sempre foi benevolente, o senhor sempre foi benevolente com ela e de repente ela se atacou. Não, você tá, Toninho. Eu tô querendo te apertar, sim. Eu posso falar uma coisa? Eu vou te responder. Eu tô querendo te apertar, sim. Você é porque um homem, aliás, eu esqueci de elogiar o estúdio. Eu acho que nem a Rede Gazeta tem um estúdio igual a esse. Obrigado. Eu acho que não tem, não. Eu agradeço ao meu arquiteto Renato Paldez e o meu amigo Sérgio Tirello. Eu fiquei impressionado com a estrutura que vocês têm aqui na TV Sul, entendeu? Você está enganado. Você está totalmente enganado com essa sua pergunta aí. Eu fui muito mal para a mídia. Foi? Muito mal. O Marco Madureira é um homem que os cachoeirenses conhecem. O pai dele, o grande João Madureira, um médico. Doutor João Madureira. Doutor João Madureira, um médico famoso aqui. O Marco Madureira, nós temos uma história juntos. Porque ele foi presidente da Assembleia, depois nós elegemos Ricardo Ferraço. Primeiro o ato de Ricardo Ferraço foi trair Madureira e Zé Carlos Grátis, inventando, os mais velhos lembram, uma CPI do concurso. Ele não resistiu o Ricardo Ferraço não teve, ele era o presidente da Assembleia, quem elegeu ele foi eu e Madureira, e ele não teve força para combater o que falaram. Cada um concurso, quiseram caçar Madureira, quiseram caçar a mim e perderam. Madureira apoiou muito da mídia naquela oportunidade, muito, tá? Foi em 95. Aí eu tomei, virei presidente depois do Ricardo Ferraz. Depois tem uma história interessante sobre isso. Interessante, é tão interessante, você me pergunta qual é a história que eu vou contar. Aí o Madureira quis se vingar da mídia. Esta é a pura verdade, não existe outra verdade. Então ele virou presidente da Comissão de Finanças por 8 anos. Então toda vez que vinha o orçamento do Estado para ser votado na Assembleia, se tinha 100 milhões para comunicação, ele tirava 99.900, deixava 100 reais. O maquiavélico aqui sou eu que eu sabia disso. Você sabia. Então você está me perguntando, fazendo eu confessar uma verdade. Ele deixava... O maquiavélico aqui sou eu. Ele tirava 99.900. Inclusive, muitos desses recursos nós jogamos para Ministério Público e Poder Judiciário. Eu sei disso. Eu fiz ninguém esconde o que está no orçamento do Estado nos últimos 20 anos. Muito bem. Aí, desde a Assembleia Velha. Só podia fazer propaganda na mídia se... Eu não vou fazer mais isso, nunca mais. O dia que eu voltar para a política, eu vou abrir as pernas. O Paulo Atum já gastou 700 milhões, se não 700 por aí, com a comunicação. E eu nunca fui contra gastar dinheiro com a comunicação. Mas não do jeito que Paulo Atum está gastando. Está dando até nojo você ligar um canal de televisão. Só dá Novo Espírito Santo e já está servindo o exército e continua novo. Você está entendendo? Então, a verdade é essa. Eu fui na pilha de Madureira, aprovei tudo e quem caiu do cavalo foi eu. Então, eu não fui bom para a mídia, muito pelo contrário. Para votar lá alguma coisinha a favor de uma verba para a mídia era sofrida. Mas eu entendo isso. Hoje eu tenho um bom relacionamento com a imprensa e eu sempre respeitei muito o jornalista. Tá? Olha, eu criei a tribuna de imprensa na Assembleia, eu dei toda a condição de trabalho ao jornalista. O que eu não aceito, sabe, Tony, é o jornalista me entrevistar. Rapaz, eu tenho brigas todo dia com jornalista, porque eu falo, rapaz... Entrevistar, deixa eu fazer aqui. Pera lá, se ele me entrevistar, só um minuto, ele me entrevistar, eu falo, ponha o que eu estou falando no seu jornal, aí no outro dia é tudo o contrário do que eu falei. Isso é que eu não aceito no jornalista. Mas aí ele fala assim, mas deputado,
O senhor sabe como é que é, né? Eu tenho que falar com o editor, né? Com o chefe, né? O editor dos grandes jornais é o Paulo Artuy. O editor dos grandes jornais é o governador Paulo Artuy. Pelo menos até hoje. Mas daqui uns dias... Manda quem paga. Eu não sei se é só quem paga. Eles têm um esquema antigo aí, entendeu? É outra situação. Mas no meu caso específico, Zé Carlos Grátis, graças a Deus, eu nasci com esse dom. Eu tenho a força popular. Como o Rogério disse aí hoje. No meio do povão, eles não vão conseguir me derrotar. Disputei 7 eleições e ganhei as 7. E você para o duro nessa que eu vou disputar. O Rogério Medeiros, na matéria, ele diz assim, ó: apesar dos problemas da justiça, o ex-deputado mantém a popularidade junto à classe de baixa renda que o saúda nas ruas. Mas isso é verdade, é verdade. Quem me conhece é porque eu fiz aquele slogan: conheceu, ficou amigo. Eu sou amigo do povão, entendeu? Gosto do povão. Se eu chegar lá no Zumbi agora, a galera vai me abraçar. Eu tive em Cachoeira em 1990, eu fiz uma campanha de um mês aqui, tive quase 700 votos. Mas agora vou entrar na história do Matusalém, para não esquecer da história do Matusalém, porque o senhor ontem, essa semana, né, entrou com recurso na justiça pedindo para ser julgado pelos processos que estão tramitando na justiça. Por que isso? As pessoas pedem para não ser julgado, e o senhor pede para ser julgado. Peraí. A contramão. É contramão não. Peraí. Quem quer protelar julgamento é bandido. Porque veja bem, tem casos impressionantes. Tá? Eu vou pedir uma audiência com o presidente do tribunal, porque eu fui presidente da Assembleia 3 vezes. Eu conheço todo mundo ali naquele tribunal e sei como funciona o tribunal, sei como funciona o Estado. Como eu disse para você, eu fui um deputado competente, eu fui um deputado, por isso que eu não agrado a certas pessoas. Não sou essa Assembleia aí. Na verdade, tirando um deputado lá, que me desculpe meus colegas parlamentares, essa Assembleia é um cartório do Paulo Artung, né? Um cartório do Paulo Artung, ela não existe. Uma Assembleia que, se você quiser... Já percebeu que se eu vira e mexe, o senhor não consegue esquecer o Paulo Artung? Eu não consigo. O Paulo Artung, eu durmo, sonho, acordo com ele. Entendeu? Dona Rita não tem ciúme, não? Tem, muito ciúme. Dona Rita tem ciúme, não? Tem ciúme, mas Rita fala assim: meu filho, esquece Paulo Artung. Eu falei: como que eu vou esquecer esse moço que me prendeu 5 vezes? Entendeu? Então não posso esquecer Paulo Artung, tá? O dele está reservado para lá para frente. Hoje nesse programa ainda nós vamos falar dele, não vamos? Vamos, tem mais de hora de governo sério dele, vai perguntar para mim, né? Então, aí eu fiz uma petição ao tribunal pelo seguinte: eu tenho hoje, com a entrada do prefeito Sávio Martins, eu tenho pelo menos uns 50 processos, que é com o prefeito de Una, ex-deputado Zé Ramos, que eu quero falar dele aqui depois num documento aqui, e ex-presidente da Assembleia, vice-presidente por 3 vezes. Ele foi meu vice 3 vezes. Tá? Zé Ramos. Zé Ramos, é prefeito de Una. Eu tenho processos com o prefeito de Santa Teresa, Gil Samar, um homem de bem, e presidente da Amunis. Eu tenho processo com o prefeito de Nova Venécia, outro prefeito de Qualidades, foi deputado comigo de primeira grandeza. Eu tenho vários processos. Tenho processo com o Mateusão, um homem popular, tanto é que todos eles ganharam. Não funcionou essa história da mídia. Tenho processo com o Rudinho, que é deputado estadual, com o Luiz Carlos Moreira e com o Sérgio Boy. São 3 deputados. Então são 8 autoridades que têm foro privilegiado. Eu sei que o telespectador, tenho certeza que nós estamos sendo assistidos também por jurídicos, né? Advogados e tal. O que acontece no Brasil? Olha que caso estranho, Toninho, e os telespectadores. Por exemplo, eu tenho um monte de processo, uns 30, tudo arrumado, coisa que não existe com o nosso prefeito de Jaguaré. Ganhou a eleição lá agora com 61% dos votos. Savinho. Ele foi deputado comigo, depois foi subdiretor da Assembleia.
Esses malucos do Ministério Público, não ouve ninguém, pega lá um documento, coloca, mas esse cheque aqui, PPP, processaram o Savinho comigo. Porque o negócio dele é pegar Savinho, é pegar Zé Carlos Gatti. Entendeu? Sim. Muito bem. Tem nada, não existe. O processo não cabe numa lata de lixo. Aí o que acontece? Os processos estão lá há 7 anos, na instância comum, na primeira instância, juiz comum. Agora o Sávio virou prefeito. Esses processos vão para o tribunal. Eu vou junto com ele. Aí o Sávio vira prefeito 8 anos, se não julgar no tribunal, fica lá guardado. Aí daqui 8 anos acaba o mandato dele, volta para a instância comum. Aí passa 4 anos naquela enrolação lá, ele ganha para prefeito, volta para cá. É a história que eu falei, eu tenho que ser Matusalém. Quem dera que Deus me desse a vida de Matusalém. São 960 anos, parece, né? Que ele viveu, né? Então vira brincadeira. Você tem que tratar brincadeira com brincadeira. Eu quero ser julgado. Eu quero ser julgado em todos os meus processos. Aí você pega um juiz. Vamos aqui agora o mais importante. Eu falei isso no jornal, pro jornal A Gazeta e não saiu. Vou falar aqui agora de público. Quando eles quiseram arrumar uma condenação para mim, eles arrumaram um juiz. Foi naquela época que o Lula teve aqui, tem que pegar alguém de bode expiatório, era o Zé Carlos Gatti. Por conta de um suposto seguro que eu fiz na Assembleia, eles arrumaram um juiz que me condenou a 15 anos de prisão. Fiquei 1 ano, 2 meses, 10 dias e 10 horas preso e estou muito revoltado porque eu não contei os minutos. Agora este processo está sobrestado à unanimidade, depois desses anos todos no STJ, e já vai ser totalmente anulado porque foi um processo armado. Eles podem armar aqui, quando chega lá em Brasília a coisa muda, você está entendendo? Então, o que acontece? Não dá para você ficar brincando com a vida dos outros. Eu tenho uma esposa, tenho os meus filhos, tenho meus amigos, eu tenho fé pública porque eu tenho voto. Hoje poucas as pessoas têm voto igual a Zé Carlos Gatti, né? O voto é grátis, não é comprado. Eu tenho voto, eu sinto que as pessoas querem votar em mim. É bem redundante, né, isso? O voto é grátis, não custa nada. O voto é grátis, não custa nada. Então, o que acontece? Eu sou um homem que tem fé pública, eu não vou fugir daqui não. Aqui é que eu vou enfrentar o meu destino, entendeu? Por isso é que eu passo os meus dias tentando mostrar que a coisa não é do jeito que eles falaram, entendeu? É tudo mentira do Ministério Público. Temos que fazer mais um bloco de comerciais e ir a mais um bloco de comerciais. Agora eu vou deixar mais um desafio para vocês, Zé Carlos Gatti. É o que eu quero fazer daqui um pouco. Então tá, o desafio chama-se Ricardo Ferraço e Paulo Artung. O senhor me prometeu, antes do programa começar, e quando nós acertamos a sua vinda aqui no programa, que iria dizer aos telespectadores do programa Ponto a Ponto, ia dizer aos telespectadores do programa o porquê que Ricardo Ferraço foi preterido por Paulo Artung e por que Ricardo Ferraço não foi indicado, que o Paulo Artung passou a perna, passou uma rasteira no Ricardo. Por que Ricardo não é candidato ao governo do Estado? E por que Ferraço teve que engolir? O pai falou que ia para a Assembleia Legislativa fazer um discurso pesado, forte contra o governador e teve que recolher o trem de pouso. Eu disse que iria chegar aqui e queria esclarecer para o telespectador. E eu vou cobrar do senhor na volta dos nossos comerciais. De volta com o programa Ponto a Ponto, estamos recebendo aqui no estúdio o ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Carlos Gatti. E que ficou para ele responder agora, na volta do intervalo, é aquela perguntinha básica: o que teria levado o Ricardo Ferraço a não ser candidato ao governo do Estado? Aquela pernada
que ele teria tomado do governador Paulo Artung, porque o Renato Casagrande é o candidato a governador e não o Ricardo. Essa história que está muito mal contada. E por que o pai, o Teodorico Ferraz, ex-prefeito de Cachoeiro, deputado estadual pelo DEM, ameaçou chegar na Assembleia e fazer um grande discurso e de repente chegou e ficou calado? É uma história mal contada. Mas o ponto a ponto, a partir de agora, vai abrir o telefone. Claro que eu não vou colocar no ar, mas a Gilza está ali fora, vai anotar direitinho. Você pode ligar para cá, 2101-6600. 2101-6600. Você pode fazer pergunta para José Carlos Gratz, e ele vai estar aqui para responder para você, ok? José Carlos Gratz, está com você a bola. Por que é que Ricardo Ferraço, filho de Cachoeiro Itapimirim, durante 3 anos e meio foi preparado para ser candidato a governador do Espírito Santo, e na hora que a bola estava rolando para ele, na hora que ela ia entrar no gol, chegou o governador, chegou Renato Casagrande e chutou a bola para fora? Bom, você errou outra vez aí, né? Estou só errando hoje, né? Estou errando demais. A pessoa tem que estar com a cabeça no lugar. Vou te falar onde é que você errou. Primeiro, que eu vou lembrar só um pedacinho. Eu substituí Ricardo Ferraço na Assembleia. Ele era o presidente. Eu enfrentei 2 grupos durante 6 meses em 96. E derrotei Ricardo e derrotei o Lelo Coimbra. Foi 19-11. Eles fizeram de tudo. E eu falei assim, ó, eu morro seco, mas não abro a mão da minha candidatura. Esta atitude do Ricardo, se é com o Zé Carlos Gratz, eu plantava a mão na orelha, ele deu uma coletiva lá no hotel, faz brincadeira, eu olhei e fiquei pálido quando eu vi aquilo ali. Ele, o Paulo Artung, o Ricardo onde você está, Paulo Artung no meio e Renato Casagrande lá de cá. Renato Casagrande foi deputado comigo, entendeu? Ricardo também, eu conheço todos os 3 muito bem. Aí o Paulo Artung anuncia com aquela cara de múmia, nem a cara de Ramsé II, aquele faraó que acharam lá não sei aonde, tá igual a cara dele. O Ricardo, coitado, tava um feto, tava morto, pálido. A atitude de Ricardo naquele momento era levantar daquela cadeira, plantar a mão na orelha do governador, falar, eu sou lá de Cachoeiro Itapimirim, sou homem e o candidato a governador desse estado sou eu, porque eu fui preparado para isso. Você errou que não foram 3 anos e meio, foram 7 anos e meio. Quando o Ricardo Ferraz, em 2002, eu trabalhei para ele, ajudei, perdeu a eleição para Magno Malta, ele imediatamente assumiu a Secretaria de Agricultura. Fez um bom trabalho. Tem que contar, tem que contar, porque a agricultura está certo. Ele foi secretário de Agricultura com uma única finalidade: ser candidato a governador do estado. Aonde o Paulo Artung ia, anunciava ele como meu governador. A verdadeira história é o seguinte: o Paulo Artung chantageou o João Cosa 1 ano e pouco atrás, prefeito de Vitória, tá? Fez umas investigações das corrupções da prefeitura de Vitória, que isso é que o Paulo Artung faz, grava todo mundo, investiga todo mundo, ele tem todo mundo na mão. Só que investigaram ele também lá em Brasília. Porque não cabe na cabeça de um cavalo que um homem que nem Paulo Artung, ele é meu inimigo, mas ele seria eleito senador até se ele estivesse na Suíça. Aonde está, vocês que estão me assistindo, a inteligência para eu pensar que uma pessoa largaria 4 meses, trocaria 4 meses por 8 anos? Primeiro que ele tinha compromisso de sair e deixar o Ricardo no governo. Ele assumiu o compromisso com o João Cosa para 2014, assumiu o compromisso com o Sérgio Vidigal lá da Serra para a eleição de governador. 70 prefeitos apoiando o Ricardo Ferraz. Eu cheguei a fazer uma matéria lá jornalística falando o seguinte: se eu for candidato a governador, eu vou ter que pegar apoio dos prefeitos da Bahia e do Rio, porque não vai sobrar nenhum aqui no Espírito Santo. Você está entendendo? Tô entendendo. Então, o Ricardo Ferraz mostrou mais uma vez que para a política ele não serve. Porque se um homem que fica 7 anos e meio se preparando
para uma candidatura ao governo. Eu acho que quem mais estava preparado no momento era ele, porque conhece o corpo do Estado, né? A estrutura do Estado. Se ele abre mão numa covardia clara para todos os capixabas e agora vive enrabixado com Paulo Artung, tentando ser senador, então eu pergunto a você, telespectador, se o homem não serve para ser candidato a governador do Estado, por que ele serviria para ser o representante nosso lá em Brasília? Para ser igual esses 3 senadores que estão aí, incluindo o Casagrande, que não conseguiram trazer para o Espírito Santo em 8 anos de trabalho um aeroporto, que lá em Vitória nós temos um campo de aviação, né? Eu acho que o aeroporto de Cachoeira é melhor do que o de lá. Guardadas as devidas proporções. Então, os senadores do Espírito Santo são os brincalhões. Na verdade é essa, eles vivem brincando de representar o Espírito Santo. Então, eu acredito que o Ricardo, na verdade, deveria de dar um tempo, porque quando ele era moleque, garoto novo, ele foi vereador aqui e renunciou ao mandato. Lá na Assembleia foi um deputado sem nenhuma expressão. Foi o deputado federal, nada fez. Foi um vice-governador que se preparou e, de repente, abre mão das suas convicções. Um homem não pode agir dessa forma, né? Com relação ao pai dele, Ferração, eu tenho amizade com o Ferração há 40 anos. O que eu lamento é que eu era um fã incondicional, a minha família, minha sogra era leitora dele. O Ferraço enfrentou o general Figueiredo. Quem é mais na nossa idade lembra disso, na ditadura, bateu de frente com o Figueiredo. Você está entendendo? De repente, ele, para tentar resolver talvez uma eleição quase impossível, que é do Ricardo Ferraz, que é difícil, hein? É difícil, porque o capixaba é aguerrido, é brioso. O capixaba não gosta de gente fraca para representar ele, entendeu? Então o Ferraço se cala. Mas agora vai ficar difícil, sabe por quê? Eu vou apresentar uma série de denúncias contra este governo lá na Assembleia. E vou pedir CPI deste governo na Assembleia. Porque é um governo corrupto, é um governo que só tem corrupção e posa de bom moço. Por que pode bom moço? Porque não é investigado. Na hora que abrir as contas deste governo, a podridão vai aparecer. Mas quando é que o senhor pretende apresentar? Já que o senhor é candidato ao Senado, não é deputado? Eu sou um pré-candidato a senador. Sou um pré-candidato a senador. Essa história que estão inventando de ficha suja, ficha limpa, isso para mim não conta. Eu sou um pré-candidato ao Senado. Vou disputar e tomara que o primeiro debate seja aqui na TV Sul com Ricardo Ferraz e Magno Malta. Eu quero este debate aqui na TV Sul. Quero mandar um abraço agora para São Mateus. Ilmar de Jesus, diretor do jornal Diário Popular, um grande amigo meu, trabalhamos juntos no jornal A Tribuna, e Ângela Guzmão, você conhece muito bem os dois, tá, Giancarlo Gratz? Diretora do Jornal do Norte. Parabéns pela entrevista, gostaríamos de saber, eles estão perguntando para você, tá, Zé Carlos? Qual o cargo que você vai ser candidato? Eu vou tentar ser, São Mateus, né? Hein? Eu quero também mandar um abraço a Ângela, minha querida amiga. Ela tem um jornal em São Mateus. Jornal do Norte. O Ilmar. É o Diário Popular. O Ilmar de Jesus. O Ilmar agora está lutando também, montou um jornal e é um grande radialista, né? Uma pessoa que eu gosto muito e tem amizade de mais de 30 anos, né? Eles estão cobrindo esta matéria aqui, esta entrevista minha, como todos os jornais do Estado do Espírito Santo. Eu sei que a maioria, como nós temos aqui em Cachoeiro, um jornal independente, eu quero elogiar jornalistas, não é muito bonito não, mas eu não posso abrir mão de falar para o povo do sul do estado, em especial cachoeirense, que o jornal O Fato realmente é um jornal de importância para o nosso município, está aí o nosso jornalista Wagner, porque é um jornal independente. Um jornal não pode dar cobertura sem ouvir o outro lado. Quando eu falar alguma coisa, eu quero que saia no jornal. Eu sou um homem público, portanto tem que sair o que eu falo. Não é botar o que eles acham que eu sou, entendeu, Tony? Então
e o Mar e a Ângela são amigos que eu sei que vão me ajudar a mostrar ao povo capixaba que o que eles fizeram comigo não foi uma coisa correta e nós vamos dar a volta por cima, se Deus quiser. De Brasília essa, hein? TSE nega liminar a José Carlos Gratz. Ministro Barros Monteiro, no Tribunal Superior Eleitoral, negou medida cautelar 1264, ajuizada pelos advogados do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, José Carlos Gratz, contra a decisão do TRE do Espírito Santo, que impediu sua diplomação e posse no cargo de deputado estadual, para o qual havia sido reeleito nas eleições gerais do ano passado. Isso aí é coisa antiga. Isso aí deve ser de 2002. 2002, claro. Está aqui, abril, 1º de abril de 2003, 1º de abril de 2003. Essa é a terceira vez que Gratz recorre ao TSE contra a condenação e tal. No despacho publicado no Diário de Justiça, de 28 de março, o último ministro observa... Isso aí já é passado, Isso é coisa passada. Isso é coisa passada. É alguém tentando esquentar a matéria. Isso aí foi o seguinte, eles me caçaram e me prenderam. Então eu não tive nem defesa. Então isso foi em 2003, já foi em fevereiro ou março de 2003, eu estava até preso, eu nem sabia disso aí. João Paulo de Oliveira, aqui de Cachoeiro, diz ao Gratz que se ele tiver um voto em Cachoeiro, este voto é meu. Obrigado. Espero que eu tenha 2, né? Jonas de Souza, gente, o que é isso aqui? Max Filho também se arrepende de ter formulado a denúncia. O Jonas de Souza está dizendo... Não, eu acho que o Max está realmente arrependido. Eu não, olha aqui, pra você ter uma ideia, até para você ter raiva dos outros tem que ter escala. Eu não tenho mais nada contra o Max pai. Deixa eu falar. Max pai e Max filho eu não tenho mais raiva porque hoje eles são contra o Paulo Arthur. O Paulo Arthur, hein? Toninho, boa noite, parabéns por essa entrevista. Tá. João Paulo, também aqui de Cachoeiro. E quero te falar outra coisa do Max. Eu, por exemplo, eu prefiro o Max Mauro pai, porque o Max Mauro pai ele tem uma grande virtude, é tipo Fabrício Bragato, eles enfrentam de frente. O Paulo Artug não, o Paulo Artug é covarde, ele manda por trás, ele ataca os outros por trás, entendeu? Nós temos também, Zé Carlos Gratz, pergunta do telespectador para você. Vamos à primeira, vamos à entrevista do telespectador? Tá no ponto aí? A entrevista do telespectador para Zé Carlos Gratz? Vamos aí, coloca no ponto. Amigo aí. Gratz, nas últimas eleições, como é do seu conhecimento e de todo o povo do Espírito Santo, eu fui candidato ao Senado da República disputando a eleição contra o atual senador e candidato ao governador Renato Casagrande e também contra o ex-governador Max Mauro, pelo nosso PSL, partido pela qual você também é candidato. E fui muito discriminado, principalmente pelas duas grandes redes de comunicação do Espírito Santo. Como é que você vai administrar essa questão, já que você também, como eu, é candidato por um partido pequeno? Como é que você vai administrar essa questão? Você vai aceitar essa censura que vão tentar impor as suas ideias ou vai bater de frente com essa gente? Não tem como bater de frente. Olha, bater de frente eu já bati uma vez e me dei mal. Não tem jeito de bater de frente. Eles têm jornal todo dia e a gente não tem que aceitar isso. Eu estou me preparando, eu acho que você deve fazer isso também. Eu sou um candidato que vou me preparar para trabalhar rodando o meu estado, né? Aliás, eu tenho andado bastante e vou trabalhar via internet. Eu não tenho outra solução. O meu partido é pequeno, o horário de televisão que nós temos é muito pequeno, mas eu vou fazer o seguinte, vou desafiar os meus adversários para um debate, é o que eu tenho que fazer. Eu vou disputar a eleição contra Renato Casagrande, contra Ricardo Ferraço, Rita Camata e Magno Malta. São esses três que eu tenho que desafiar. Porque o que eu não concordo, ao telespectador, é política de compadre. Não existe. A história do mundo, eu conheço, estudo ela há 8.000 anos, é do mesmo jeito. Não existe, como que eu falei aqui num jornalzinho que eu espalhei. É uma brincadeira querer dizer que Ferração vai ser aliado de Valadão. Isso não cabe na cabeça do cachoeirense. Isso é até brincadeira. É a mesma coisa que falar daqui o Paulo Zé Carlos Gratz está agarrado lá no pescoço de Paulo Arthur. Isso não funciona. Política é guerra. Sempre em nome do povo, mas é uma guerra. Bom, vamos aqui, olha aqui.
Tem muitas denúncias aí, eu sei que você tem muitas. Mostrar um pouquinho só. Então, vamos mostrar mais um pouco das denúncias aí, das coisas que você tem que se defender. Quem quer se defender? Não, eu não quero me defender, não. Sabe por causa de quê, ô Toninho? Porque eu tenho uma coisa que eu quero mostrar ao telespectador de Cachoeira, esse jornal que você circulou, inclusive, a Cachoeira, sobre orgia política de PH. Se você fez circular em Cachoeiro? Em Cachoeiro, não. Isso aí deve estar na mão de 500 mil pessoas na internet, que botaram na internet e a internet espalha, né? Porque você colocou aqui uma foto que foi tirada no final do ano passado. Foi. Tá? Que reúne aqui o prefeito de Cachoeiro, o Ricardo Ferraz. Isso não existe, essa figura. Dá aqui esse jornal, por favor. Aqui é o seguinte, esse jornal tem aqui o prefeito de Cachoeiro, que eu não posso falar dele nem mal nem bem, porque eu não conheço ele. Só vi uma vez na Assembleia. Ricardo Ferraço, Lelo Coimbra, Paulo Atum, Camilo Cola, Ferração, um senhor aqui atrás que eu não sei quem é, e Valadão. No jornal do grande jornalista O Fato, saiu como se isso fosse bonito. Semana passada já saiu uma briga do Ferraço com o prefeito aqui, saiu no jornal A Tribuna. Então o que acontece? Não tem uma letra nesse jornal, que foi escrito por mim, que não seja verdade, não funciona. Existe a possibilidade de Valadão sair para prefeito e Ferraz sair para vice? Existe essa possibilidade? Não. Eu quero perguntar isso ao povo de Cachoeira. Não há. Não. É o que eu estou falando aqui. Existe a possibilidade do Edir Macedo rezar a missa junto com o bispo? Não tem. Vasco e Flamengo jogando no mesmo campo, todo mundo. Não tem. Isso é brincadeira. Isso é brincar com a história do povo de Colatina. Eu cito aí a história do Camilo. Quero deixar claro aqui que eu sou fã incondicional do deputado Camilo Cola. Eu sou número 1 dele. Inclusive, há 4 anos atrás, quando eu fui exilado, me prenderam e me mandaram para o Rio, eu mandei até um recado para o Camilo, que ele ganhasse a eleição. Por isso é que eu fiz coisas aqui, porque tirando essas 100 e tantas ações contra o Camilo Cola, das empresas dele, pelo seguinte, um homem como Camilo tem uma história, a história dele é uma das histórias mais lindas que eu conheço, porque todo mundo quer se aposentar com 50 anos, o Camilo tem 85, 86, quer continuar trabalhando. Isso é louvável, eu admiro e ele merece ganhar a eleição. A história do Valadão é outra. Valadão tem uma história de vida de Cachoeiro. O que me mata, ô Toninho, é saber que um homem que tem uma história de vida, que não saiu da cidade, não mudou do estado, de repente sai nos jornais, porque ele está condenado porque comprou uma caixa de carbono errado. Pô, dentro desse Ministério Público tem mais falcatrua do que tudo. Investiga eles, você está entendendo? Aí com eles não dá nada. Quando é um problema com um juiz, eu tenho que falar isso, vocês concordam? Como é que um desembargador, um juiz, quando ele é processado, tem um problema, a pena dele é aposentar com 30 mil conto por mês. Essa é uma grande pena. Agora um homem como o Valadão pode deixar até de ser candidato, um Zé Tasso tem uma condenação de 200 anos atrás de TCU, tem uma vida aqui dentro dessa cidade, fez um trabalho social maravilhoso, eu conheço a história política de cada um, o próprio Ferração, todos fizeram um bom trabalho no município, aí vem um promotor, arranja aquele prefeito ali comprou uma caixa de carbono errado, então vamos processar ele porque era para comprar de uma face, aqui tem 2 faces. Isso virou brincadeira, não pode ser dessa forma não. Tem uma questão aqui, Zé Carlos, que eu estou com em mão aqui do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, de abril de 2005. Autorizamos este estabelecimento, crédito... Deixa eu explicar o que é isso. É melhor eu falar porque eu conheço bem. 1.700.000... Não é isso não. O Ministério Público do Espírito Santo... Antes eu ler isso aqui, já que é para falar desse assunto. Olha o telespectador. Isso aqui é documento, eu vou deixar aqui. Então aqui no município tem promotores de bem, tem juízes de bem, tem advogado, tem a OAB. É só olhar. Você quer ver? Por exemplo, aqui tem um negócio impressionante. O Paulo Atung, o Ministério Público, eu não vou citar o nome de quem mandou, porque não há necessidade, que isso aqui vai para mídia e vai para processo. Olha o que eles mandaram, olha que escrita linda do Ministério Público para o governador. Venho através do presente nos autos do processo tal, conforme entendimento com o governador Paulo Atung, com o chefe da Casa Civil Sérgio Abudib, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, secretário Guilherme Gomes Dias e o secretário da Fazenda José Tiago de Oliveira. Debitar em nossa conta
a devolução das parcelas de imposto de renda. Para começar, quem tem que devolver imposto de renda se for recolhido errado é a Receita Federal. Aí esse documento que você estava lendo, que está aqui, é uma piada, isso é uma piada. Isso aqui dá para eu tenho 136 processos, dá para ter 300 contra eles, do mesmo jeito de improbidade. Porque aqui devolve o imposto de renda que eles nem recolheram. E escreve aqui pagamento aos promotores e procuradores extra-orçamentário. Isso é um documento oficial. Extra-orçamentário. Para mim, extra-orçamentário no poder público é Caixa 2. O pior é que o governador tirou esse dinheiro da saúde e da segurança, está aqui, e não passou pela Assembleia. É uma fraude em cima da outra. Então o processo dele já está pronto. Eles devolveram, depois de pagar os promotores, 200 e tantos mil para cada um, está aqui na minha mão. Você está entendendo? Então, aí de repente, um vereador aqui, há pouco dia foi caçado uma vereadora, né? Porque falaram que ela tinha dividido o salário de 500 reais, não sei o que lá. Aí um promotor recebe 200 mil aqui fora do salário dele, está aqui o documento, manda qualquer um vir aqui no seu programa e dizer que é mentira minha. Está aqui. Você tá entendendo? Aí para eles não é crime não, está tudo certo. Quando é para eles, está tudo certo. Quando é para um vereador, para um prefeito aqui do interior, que às vezes não tem nem muita noção, está processando. Você viu 117 prefeitos esses dias na relação de que não pode ser candidato. Então, isso é que está errado. Essas coisas têm que mudar no Brasil. Você não pode pegar um promotorzinho qualquer aí, se achando o dono da verdade, vai lá, mete um processo no homem público, não sabe se está certo, se está errado, pega um juiz irresponsável, aceita a denúncia, daqui a pouco a pessoa está condenada. Se, no meu caso, foi para a mídia, o tribunal se acovardou e confirmou condenações injustas. Tá, cara, eu preciso dar mais uma parada para o bloco de comerciais. Eu tenho uma outra situação aqui que eu quero que você me responda, me explica para o telespectador depois, que é do Serviço Público Federal, do Departamento de Polícia Federal, Superintendência do Espírito Santo, Setor Técnico-Científico, que é em relação Isso é a perícia dos cheques. Perícias dos cheques aqui, que está dizendo aqui questão das convergências gráficas. Mas você vai me responder depois dos comerciais, por favor. Vamos aos comerciais. Bem, de volta com o programa Ponto a Ponto. Em primeiro lugar, deixa eu pedir desculpa aos telespectadores, pessoas que estão ligando para cá, que estão passando e-mail para cá. A gente está congestionado aqui, está difícil. É muita coisa para o Zé Carlos Grátis responder. Eu quero responder as perguntas. Eu sei, Zé Carlos, eu sei que está complicado. Olha bem, deixa eu passar. Eu tenho aqui, o Gordo do Vilage, fundador do PFL em Cachoeiro. Ele está dizendo aqui, Zé Carlos, se tiver 2 votos, que a pessoa já falou que tem um, né? Falou que se tiver 2, 1 voto é o dele. O Otávio Almeida, o Jonas, tá de alemão, dizendo aqui, o Zé Carlos que ligou para te apoiando aqui. Tem o Luiz Carlos, pede para explicar sobre a distribuição dos cheques da Assembleia e como fica o Magno Malta nisso. Ó, tá aqui, ó. Eu sei que você quer explicar isso aqui. O Romildo parabeniza o programa. Zé Carlos, não demore para apresentar a denúncia antes que seja tarde. O Marcos da Silva, Zé Carlos, o senhor já frequentou alguma rodada de jogo com o deputado Ferraço? Isso é só ele pode responder, tá? Jorge Mendonça, ex-assessor de Inácio, um abraço para o José Carlos. E também o Arnaldo Rodrigues. José Carlos, o que o senhor acha do prefeito Sérgio Vidigal da Serra? Foi deputado comigo também. Foi deputado com você também. Essa turma toda não pode falar de mim, sabe por causa de quê? Eu conheço todos eles. Nós todos somos contemporâneos, um por um. Eu peço desculpa. Luiz Paulo, Vidigal, esse menino aí, o Renato Casagrande, Ricardo Ferraz, Paulo Atum, isso da nossa. Não tem jeito, entendeu? Tá. Vamos rodar mais uma entrevista aqui, tá no ponto aqui, tem mais um telespectador aí, porque tem muita entrevista aqui. Eu quero que você me responda, isso aí, inclusive, a primeira mão quem tem é você e nunca foi divulgado. Isso aqui, deixa eu colocar aqui pro telespectador. Não colocar não. Você coloca aqui, Zé Carlos. Isso aqui é só para colocar. A justiça exigiu eu falei que nunca tinha assinado nenhum cheque do que eles me acusam. Exatamente, né? A questão de explicar esse telespectador. Praticamente o presidente da Assembleia não assina cheques.
Eu não sou obrigado a vigiar deputado, isso aí é difícil. Tem mais fraude no governo Paulo Artung do que no resto do país todo. Tem fraude na prefeitura de Vitória, você está entendendo? Porra, quer saber se o Paulo Artung sabe das fraudes que tem no Detran. Eu estou te falando que tem fraude, quem está falando é José Carlos Grátis, viu, governador? Que tem fraude. Eu vou pedir uma CPI. Por que ele não autoriza a abrir então uma CPI do Detran e me ouvir? Eu vou lá mostrar as fraudes. Por que ele não autoriza a mostrar uma CPI da Secretaria de Cultura e de Turismo? Que eu vou lá mostrar as fraudes documentada. Se eu não mostrar, eu posso sair de lá algemado. Então, esse negócio de ficar acusando as pessoas é impressionante. Eu queria, Toninho, mostrar ao telespectador o que eles fizeram comigo. Olha aqui o que está escrito aqui. Eu queria que você lesse a página amarela, este contrato aí, quem assinou e quem é que fez. Lá embaixo, só lá onde está amarelo. Aqui? É. Quem assinou? Lê pro telespectador aí. Lá embaixo. Só quem assinou? Só amarelo, não, o amarelo. O que está escrito lá? O nome. Vitória, Comitê Reverente, Assembleia Legislativa, deputado José Ramos. Acabou. Era meu vice-presidente. Exato. Aí, pera lá, daqui. Aí, este contrato aqui foi feito em 2000 de limpeza da Assembleia, tá? Em 2009, porque nós tínhamos que mudar com urgência. O contrato de 54 mil, vou deixar com você aqui, por mês. O deputado Vereza assumiu, não, ele não ganhou, ele foi colocado como presidente da Assembleia, caçaram 7 deputados e botaram ele lá. Aí ele falou que esse contrato era superfaturado. Eu queria que você ouvisse, você largasse a leitura aí, para que você... Este contrato que os senhores estão vendo aqui, 5 anos depois eu fiquei preso 9 meses. O Ministério Público nunca tinha visto, simplesmente eles falaram que era superfaturado. Aí o Vereza cancelou esse contrato, o deputado Vereza, esse grande deputado que foi presidente do Paulo Artung, fez a mesma coisa, está aqui na sua mão, de 95.999 e 99, vou até inteirar um centavo para ser 96. O de 54 mil reais era o superfaturado, o de 95 está tudo certo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Posso? E eu fiquei preso 9 meses. Você quer que eu esqueça isso? Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor está me mostrando e mostrando para os telespectadores agora documentos de Cachoeira Itapemirim, de todo o sul do estado. O Espírito Santo está te vendo através do nosso portal VS. E eu quero te fazer a pergunta agora. O senhor está trazendo essas provas todas aqui para Cachoeira Itapemirim? Isso nunca foi entregue para ninguém. Por que Vitória tem vários canais de televisão, 3 jornais diários, várias rádios, uma força da mídia muito grande? Mas eu não tenho espaço. E por que o senhor não colocou isso lá? Por quê? Você não tem espaço lá? É que é. Isso aqui, ó, tudo isso daqui, eu entreguei na mão do dono da Rede Gazeta há 2 anos atrás. Entreguei na mão dele. 1 por 1. E coisas muito... Isso aqui que eu trouxe para você é 1% do que eu tenho. Mas, como disse nosso amigo ali que foi candidato a senador, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui está um contrato que eu nem fiz, estava viajando para o exterior na época que este contrato foi firmado. O presidente em exercício era o vice-deputado Zé Ramos, que hoje é prefeito. Ele que fez o contrato, ele que assinou, não cometeu nenhuma ilegalidade, está tudo certo, simplesmente a ordem era me liquidar. Fui denunciado há 7 anos, até hoje ninguém me perguntou como é que é. Não fui ouvido por ninguém também. Então, me prenderam ainda. Deixa eu colocar agora uma questão para o telespectador e telespectadoras do programa Ponto a Ponto, o telespectador da TV Sul, de todo o sul do estado e todos que estão nos ouvindo aqui. Por que a decisão do programa Ponto a Ponto em ouvir o ex-deputado José Carlos Grátis? E primeiro, porque a posição do programa Ponto a Ponto é de neutralidade, de independência, ou de ser o máximo que puder de imparcial. Quando eu tentei trazer em algumas oportunidades o José Carlos Grátis aqui, ele me mostrou alguns documentos e eu peguei e falei assim, vem ao Ponto a Ponto. Não, deixa eu juntar mais os documentos, eu vou, não vou. Eu falei, tá me enrolando. Tá me enrolando.
Não, eu comecei tudo a manter... tem seu tempo, tá na Bíblia. Tudo tem seu tempo, tá na Bíblia. Tá me enrolando. Não, você vem ao programa. E eu fui juntando, e fui me mandando alguns documentos, assim, gente, tem provas suficientes para que eu possa te levar ao programa e você explicar. Porque eu não tenho que dar a minha opinião, eu não tenho que tecer nenhum tipo de comentário, eu não tenho que entrar em tecer nenhum tipo de opinião sobre se você está certo, se você está errado. Eu tenho que abrir para você o espaço para você falar. Mas presta atenção, me dá uma parte? Sim. Dá uma parte. Esse negócio de estar certo ou estar errado, isso aí é conversa que não funciona. O que é certo, o que é errado. Isso é assim. Sim. Que é a coisa. Presta atenção. Foi a visão que eu tive. Aqui, um juiz irresponsável decretou a minha prisão dizendo que eu tinha assinado os cheques. Isso tem 6 anos. Tem mais de 6 anos. E eu fiquei preso. Tá certo? Agora, pergunto eu, agora tem aqui o laudo, a perícia da Polícia Federal, que eu não assinei os cheques. O que esse juiz vai falar lá na frente? Ah, mas isso aí foi um erro meu. Quer dizer, a irresponsabilidade dele é ao me prender, a não me ouvir, o Ministério Público não me ouvir. Se tivesse pelo menos, na época, foi feito um inquérito policial. Que eu quero dizer para vocês, tem jurista me ouvindo, o Ministério Público é uma piada, porque os membros sérios do poder, da instituição, não cometem esse tipo de arbitrariedade. Você está entendendo? Agora, tem uns elementos dentro do Ministério Público que são brincalhões com os altos salários. Por quê? Porque eles tomaram o lugar da polícia, para começar. Tá? Esta é a visão clara que eu tenho do que é Ministério Público. Nenhum cidadão pode ser privado de ser ouvido. Quando você move uma ação contra alguém, você tem que ouvir as duas partes. Não é você dizer que eu fiz um erro e depois de 10 anos descobriu que eu não errei. E aí como é que fica? Como é que você, pessoa, pode ter 200 processos no seu ouvido? Existe isso? Por isso que eu desafio agora a Assembleia, no seu programa, a abrir uma CPI, que CPI é lá ao vivo e com acompanhamento do Ministério Público. Eu desafio a abrir uma CPI na Assembleia, está em tempo, deputados, de todos os meus atos de 99 até o fim do meu mandato e de todos os atos do Ministério Público. Vamos ver onde é que tem fraude. Vamos ver se vocês têm coragem. Abre, que eu vou... Chama lá um tributarista, chama lá um promotor federal sério e faz uma CPI de todos os meus atos, com a imprensa acompanhando, não é fechado como eles fazem ocultamente de madrugada, e vão fazer uma investigação nos meus atos e nos atos deles, da minha administração e da dele. Vão ver onde é que tem falcatrua. Tá aí o desafio no ponto a ponto. Nilson Almeida Pereira. Gostaria de receber explicações acerca dos cheques que foram distribuídos na Assembleia Legislativa do Estado. Como fica a situação do Magno Malta perante este fato? Deixa eu explicar, porque é a segunda vez que... É outra pessoa. Na verdade, não há distribuição. Uma foi por telefone e outra agora é por e-mail. O que houve é o seguinte, por exemplo, o Magno Malta era deputado comigo como outro qualquer. Você está entendendo? Então, na Assembleia tinha uma verba destinada para o deputado, para fazer doação para instituições sem fins lucrativos. O então deputado Magno Malta tinha aqui uma casa, chamava Projeto Vem Viver, de combate a usuários de droga, né? O que acontecia? Ele pegava, igual os demais deputados, uma verba de 3, 4, 5 mil reais por mês, legal, só que o deputado Magno Malta, só eu peguei todos os cheques que ele pegou na Assembleia, no Bandes e no Banesp, e o Magno Malta não tem nenhum cheque que foi depositado na conta dessa instituição.
Os cheques foram sacados no banco, é uma coisa estranha. Quem tem que explicar isso é ele. A hora que ele vier no programa debater comigo, eu vou trazer os cheques para ele explicar. Eu não sei o que ele fez, se botou lá ou não. Eu só sei que os cheques não foram. Eu acho que o cheque tem que ser compensado. Tudo que houve de erro por parte do Ministério Público vai ser desmascarado. Eles serão desmascarados. Se não aqui no Espírito Santo, serão em Brasília. Está no ponto aí, mais uma pergunta do telespectador? Senhor Grátis, com esse governo o senhor acha que o senhor vai conseguir ser candidato? Eu vou ser pelo seguinte, eu conheço a lei, né? Se eu perder aqui, essa excrescência que eles falam de ficha suja, ficha limpa, que para mim é uma excrescência, tá? Eu vou ser candidato. A minha esposa será lançada candidata a deputada estadual, Rita Grátis. Eu fiquei um mês pedindo a ela para ser, porque eu vou fazer deputado. Aí, eu vou tocar. Se eu perder, eu vou perder aqui no TRE, né? Mas vou brigar, vou recorrer em Brasília. Se eu perder no TSE, eu vou recorrer para o Supremo. Até lá, eles vão ter que me aguentar na campanha. Depois, seja o que Deus quiser. Eu sigo o destino que Deus me deu. Tudo bem. Lincoln da Rocha Júnior faz a seguinte pergunta, Zé Carlos. O que você pensa dos royalties do petróleo, da divisão e esses anos todos recebendo e muitos municípios com pouca infraestrutura? Além do Estado ser rico e com grandes empresas, para onde tem ido todo esse dinheiro? O povo não é meio cúmplice por não se manifestar? Eu acho que o Estado não é tão rico assim também, não, né? É bem assim, não, né? O Lincoln, ele foi. Primeiro foi uma pergunta inteligente, né? Eu participei de estudos, né, na época do governador. Logo no início, o Zé Inácio era um homem muito perseverante, só pensava grande. Essa história de petróleo, o que me impressiona, Olico, é essa conversa fiada que a mídia comparsa de setores do governo e do próprio governador fica colocando da história do pré-sal. Vamos falar, o que está aí de royalties de petróleo, quem tem uma receita boa, na verdade, é Kennedy. O petróleo que veio, o dinheiro que veio para cá, o Paulo Artuf cantando de galo aí, ele pegou o governo dele com 6 dias, ele pegou 350 milhões que Zé Inácio conseguiu e ele, como senador, impediu que o dinheiro viesse para cá. Ele impediu. Com mais 300 milhões da receita, ele pegou o governo com 600 milhões e botou a folha em dia. Essa é a verdade. É que Zé Inácio borocochou e não está falando, mas essa é a verdade. Essa história de pré-sal que todo dia eles falam, isso é uma piada. Primeiro que o investimento para pré-sal são 6 mil metros de profundidade que está o petróleo, né? Quem é que garante? Vou fazer uma pergunta aqui clássica, mas o povo brasileiro precisa de melhorias já, gradativamente. Essa história de pré-sal para mim é troço para daqui 20 anos. Esse é o pensamento que eu tenho. Com menos de 20 anos não se extrai petróleo de uma profundidade que muita gente não sabe como é que é. Fundo do mar é um negócio sério. A pressão de 6 mil metros, não existe nenhuma tecnologia. Não existe uma tecnologia no mundo para extrair petróleo de 6 mil metros de profundidade. Portanto, é muita conversa fiada. Eu queria deixar para o Lincoln essa resposta. Para o Lincoln, eu vi muita história. Tem uma cidade na Escócia chamada Aberdeen, que era uma cidade de pescadores. O petróleo, se não for bem explorado, um dia ele acaba, aí fica a miséria. Quem fica rico com o petróleo é a Petrobras, é o dono do helicóptero que leva o cara lá fora, é o dono da embarcação que leva o sujeito lá fora. O povo mesmo não recebe nada de petróleo, nunca vai receber. Essa história. Petróleo é uma história mal contada. O programa até agora tá light, não tá? Tranquilo, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de... Tá bem light, eu né? apoiei tanto na minha vida tá que bem light, borrachada. Tá bem light, então vamos fazer o seguinte, vamos botar lenha na fogueira? Podemos. Blocão do Renato Casagrande, com Magno Malta. Olha bem, esse blocão do Renato Casagrande que tem problema com o Neucimar,
Renato Casagrande, que tem tinha problema com Paulo Artung. Renato Casagrande, que tem problema com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. Vamos os problemas dele? Vamos falar dele? Vamos falar. O Renato Casagrande foi deputado comigo. Tá? O que me enoja na política, tá? Eu quero deixar o povo do Sul esclarecer. O que me enoja na política brasileira é tipo um comportamento desse do Casagrande. Vejam os telespectadores e eleitores. O Renato Casagrande foi eleito senador há 4 anos atrás. E ele tinha que cumprir o mandato. O mandato dele vai até 2014. Eles estão há 1 ano sem fazer nada, não trabalham, só dá entrevista, porque político não trabalha, ele dá entrevista. Então, agora, a palavra certa, ele roubou, usurpou o cargo de Ricardo Ferraço. Isso chama usurpar. Usurpar é a mesma coisa que roubar. É igual o improbo que eles me falam. Improbo é ladrão, é desonesto. Só que é uma palavra que o povo não sabe. Então, usurpar é roubar. Renato Casagrande fez um papel que não é um papel digno. E o Ricardo Ferraço foi para a mídia e falou que perdeu a dignidade e queria recuperar a dignidade. Dignidade não se recupera não, perdeu, acabou. Você está entendendo? Agora, este tipo de papel do Renato Casagrande de tirar a vaga de Ricardo é um negócio que me impressiona, é uma sede de poder, porque ele não é preparado para governar. Tem qual a história de Zé Dirceu, não, né? Peraí. Lógico que tem. Tem. Isso aí foi, o Paulo Artung foi chamado lá, já falei isso aqui hoje. Zé Dirceu e o ministro Padilha saem fora, porque que nem candidato você pode ser. Aí ele não foi. Isso é ordem, ele recebeu ordem. Ele deu muita ordem, agora ele recebeu ordem, tá? Então o que acontece? O Renato Casagrande não tem preparo para ser governador. Não tem. Nunca administrou nada. É só lembrar que ele foi vice do governador Vitor Baez, foi colocado na Secretaria de Agricultura. Não fez nada. O que ele fez como secretário de Agricultura? Nada nesse estado, nada. Ninguém nem lembra que ele foi secretário. E o pior é que ele está botando uma moça, até menina gente boa, que foi a primeira suplente dele, teve 600 votos para vereadora de Vila Velha. De repente, essa moça vira a senadora por quase 5 anos para defender. Pode até ser que ela seja uma boa representante, mas não está certo. Não está certo. Eu acho que tinha que ter uma lei. Quem se elege tem que terminar o mandato. Não faz sentido. Eu ganho para senador, com 3 anos eu vou, não, esse troço eu não gosto não. Igual o Paulo Artung fez da vez dele. Você está entendendo? Por que o cara pede o voto para senador, depois muda no meio do caminho? Não era do mesmo time, a patota não era uma só. Por que não deixou o Ricardo ser candidato a governador? Por isso que eu disse naquele jornalzinho, Ricardo não vai ganhar a eleição. Eu acho que Ricardo não ganha a eleição. Tá, vamos chamar mais uma entrevista agora chamar mais uma entrevista aqui agora, e depois eu tenho uma pergunta para fazer envolvendo agora o Guerino Balestrace e também o Luiz Paulo Veloso Luca, mas vamos ouvir primeiro o povo na rua, né? É lógico, eu acho que o povo tinha que ter mais preferência do que eu, né? Mas vamos ouvir o povo primeiro. Não, tudo bem. Então vamos lá, Luiz Paulo Veloso Luca, tá muito calminho, não, hein? Olha, veja bem, eu tenho uma admiração pelo Luiz Paulo, né? Gosto muito da mãe dele, do pai dele, conheço eles há muito tempo, trabalhamos junto no governo Albuino, ele veio do Rio de Janeiro, é um homem altamente preparado. De todos nós aqui da política do Espírito Santo atual, o único homem preparado. Não é o mais, é o único. Eu acho que é o único. Único, preparado, tecnicamente preparado. Fez uma administração em Vitória brilhante, tá? Brilhante. É um funcionário, um servidor do BNDES de carreira com preparos técnicos, formação acadêmica administrativa forte. Né, tem bons projetos, preparou Vitória, o João Costa pegou a cidade pronta, acabou esculhambando a cidade. Então, o meu problema com o Luiz Paulo é o seguinte: não existe política de compadre. O Luiz Paulo está fazendo política de compadre. E fazendo política de compadre, ele vai perder a eleição. Porque, na minha visão,
na minha visão, não sei se é porque eu não gosto do cara, para mim Paulo Artung já não representa mais nada. Daqui uns dias a caneta dele acaba a tinta, ele vai ser um ninguém na rua. Ninguém vai nem cumprimentar ele, você está entendendo? Então o Luiz Paulo, ele tem que ver o que ele quer. Porque essas pesquisas que eu vejo aí, eu só vejo essas pesquisas, eu acho que eles fazem. Se fizer uma pesquisa lá hoje em Cobilândia, vai dar 80% Zé Carlos grátis. Você está entendendo? Se fizer uma pesquisa na Ilha das Flores, vai dar 80% Zé Carlos grátis. Se fizer no local do Renato Casagrande, vai dar ele. Agora, eu não entendo essas pesquisas. Até porque eu gosto de muita pesquisa, sabe quando? No dia 28 de setembro. Que aí faltou uma semana. Aí a outra no dia da urna. Porque essas pesquisas de hoje, o Albuíno em 90, em junho tinha 4%. Você está entendendo? E ganhou de Zé Inácio folgado. O Elcio em 86 fez uma reunião com a gente, o Elcio Alves, presidente da Assembleia, em 1986. Eu não quero conversa com ninguém porque já estou eleito. O Max estava lá atrás, Max Mauro, ganhou a eleição. Então não existe já ganhei. Quem é que imaginava que a Itália ia embora para casa nas eleições? Agora sim, está no ponto, vamos ao povo na rua para a gente poder responder a mais um telespectador. Sou da roça, fui candidato a vereador, pré-candidato a vereador, e eu tenho uma pergunta a fazer: por causa de que seu nome grátis não aparece na pesquisa? É verdade, o meu nome não aparece porque eu não pesquiso ele, velho. A pessoa só aparece se for pesquisada. E como o meu nome, eles acham que eu não vou ser candidato, a imprensa acha que eu não vou ser candidato, então é uma pergunta pergunta inteligente que muitos já fizeram. Eu também achava que a imprensa devia de colocar meu nome, até para eu ter uma ideia, mas você pode estar certo que eu tenho as minhas pesquisas. E outra coisa só, eu também sou da roça, sou lá de Ibiraçu, nasci embaixo de um pé de café. Pé de café. Guerino Balestras, esse nome. Guerino Balestras, para mim, é uma figura diferente, porque eu conheço o Guerino. Está sendo queimado? Já foi queimado, ele não foi queimado, ele foi fritado. O Paulo Artung eu escrevi ali, o DNA do Paulo Artung veio lá do útero, é trair todo mundo. Ele fez uma miscelânea, mas pegaram ele. Ferração falou um negócio que o telespectador vai lembrar. Esse eu tenho que falar, que eu não esqueço, ponto a ponto. Olha o seu programa, ponto a ponto. Ferração falou o seguinte: isto é uma obra diabólica. Todo mundo viu isso, não é isso? Não foi não, Ferração. Foi obra diabólica, não. Isto é uma obra de Deus. O Paulo Artung é tão mau, faz tanta maldade com as pessoas, que Deus fez ele errar na hora certa. Ele errou na hora que não podia errar, entendeu? Então não é obra do demônio, não, é obra de Deus. Deus falou assim: você vai errar agora. Fez uma grande bobagem, inclusive com o Guerino. Se você pegar a história de Paulo Artung, o primeiro a ser traído por Paulo Artung, por isso que é bom a gente viver a história. Teve na minha casa ontem, né, uma pessoa, Teteco Queiroz. Quem é que lembra de Teteco Queiroz? Teteco foi um deputado comigo em 90 e virou o vice-prefeito de Paulo Artung. Foi o primeiro da lista a ser traído pelo Paulo Artung. Tanto é que teve que abandonar a carreira política. Então o Paulo Artung tem no seu sangue a traição. O Guerino, um homem de primeira qualidade lá de Colatina, ganhou uma eleição impossível de ganhar, só ganhou porque os debatedores não foram ao debate, e surpreendeu, fez uma administração em Colatina fora dos padrões, virou um homem público excepcional. Acho que ele deveria, olha que para mim é ruim o que eu estou falando, hein? Acho que ele deveria disputar com Paulo Artung, sem Paulo Artung. Faz igual o Zé Carlos Grátis. Eu vou enfrentar todos eles sozinho. É eu sozinho. Tem um segundo de televisão, eu vou enfrentar. Tem 2 segundos, eu vou enfrentar. Vou pra rua, vou berrar, vou espernear, mas vou enfrentar. O que ele fez com o Guerino não se faz também não. Prometeu o mundo. Seria o candidato a disputar o governo do Estado, um terceiro candidato. O Paulo Artung oferece o céu para todo mundo, depois dá o inferno. Ele oferece o céu para todo mundo, depois dá o inferno. Então o Guerino tinha. Eu não vou mandar na vida de ninguém.
mas conheço um pouco de política. O Guerino Balestrace não pode disputar cargo que possa prejudicar os parceiros dele de Colatina e do norte do estado. Você tem um mandato a hora que você quiser. Você tem que disputar uma eleição majoritária, que seja candidato a governador ou a senador, mas majoritária, para você colocar o seu pensamento para fora, você está entendendo? Senão vira inclusive criar brincadeira. palanque para Marina, ser candidato a governador para criar palanque para Marina e provocar um segundo turno. E é um partido bom, o PV. Provocar um segundo turno. Todo mundo gosta do PV, entendeu? Então, eu acho que o Guerino foi traído também. Ele já tinha como certa a candidatura dele a Paulo Arthur esculhambou a política capixaba, entendeu? Esculhambou a política capixaba. Cara de pau. Posso dar uma notícia? Acabou o nosso tempo. Quando eu te falei que isso aqui, então meu papelada que eu trouxe não serviu de lá. Não serviu de nada, acabou o nosso tempo. Quando diz Fumanchu que fala isso, acabou o nosso milho, acabou a nossa pipoca. Rapaz, eu não falei nada das obras do Paulo Atum, das obras que eu fiz em Cachoeiro, nada, então deixa pra próxima. Deixa pra próxima, você volta aqui outro dia, outra hora. Uma boa noite pra todos. Muito obrigado aqui. Eu te agradeço. Tá aí, obrigado ao telespectador. Queria só pedir desculpa se eu fico meio exaltado, é porque é meu sangue. Meu sangue é mistura de alemão com italiano, quando esquenta vira bomba. Obrigado ao nosso telespectador, nossa telespectadora, obrigado a todos vocês, e em especial a nossa diretora Graciosa Alves, que nos permitiu estar aqui por mais uma hora para levar a vocês esse programa especial. Um grande abraço e até a próxima terça-feira.